Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o assunto é doce, mas também é cheio de significado, tradição e detalhes que fazem toda a diferença em momentos especiais. Vamos falar sobre aqueles elementos que encantam, surpreendem e deixam qualquer celebração ainda mais inesquecível, os bem-casados e os bolos de eventos. Para esse bate-papo delicioso, eu recebo profissionais que transformam ingredientes em verdadeiras experiências, criando sabores que marcam histórias em casamentos, aniversários e grandes celebrações. Se você quer entender o que está por trás dessas criações, descobrir tendências e conhecer os segredos de quem vive esse universo todos os dias, fica com a gente, porque o episódio de hoje está imperdível. Esse é o Bastidores com Edu França. Eu sou Edu França, maquiador e hairstyler. E hoje eu recebo o Ivan Duarte, da Sil Souza Ateliê de Sensações. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, Edu. É um prazer te receber aqui, tá? Olha, o prazer é todo meu. Eu gostaria de agradecer pelo convite para falar de um universo que realmente eu amo. Vivo ele todos os dias e fico muito contente, viu? Com certeza, eu que estou muito satisfeito de você ter aceitado o nosso convite, tá bom? E vamos começar, Ivan, você contando um pouco pra gente da história da Sil Souza. Como começou, como que é a história, da onde que veio essa ideia de trabalhar com essas gostosuras? Conta pra gente. Perfeito, é uma história muito legal, sabe, Edu? Eu não poderia começar a falar sobre a Sil Souza sem antes eu contar um pouquinho da Sil, que é a minha mãe. E a minha mãe, ela foi criada numa família com 10 irmãos, onde 7 eram mulheres, e ela sempre teve tias que eram autodidatas no que faziam. Então, essa questão do doce, essa questão de fazer veio de um pouquinho atrás lá das tias da minha mãe. Exatamente. E a Sil, no caso, né, a minha mãe, ela começou esse negócio dos bem-casados com 50 anos já. Ela resolveu empreender. Ela queria muito trabalhar com algo novo, onde que as pessoas, na verdade, fossem atrás dela e que ela não precisasse ficar indo atrás das pessoas ou vender, né, algum tipo de produto. E isso começou há 15 anos atrás. Nessa época, estava lançando o cupcake, estava uma febre de cupcake. Sim, eu lembro, foi um sucesso. Foi um sucesso. E na década de 90 tem um bolo que se chama um bolo gelado. Ele é feito com uma massa de pão de ló, um creme branco, e ele é muito molhadinho. E na época minha mãe falou, será que eu começo a empreender com cupcake? E ela falou, não, mas cupcake não vai dar muito certo, acho que é uma coisa, vai passar rápido, na verdade. Sim. E ela pensou em bem-casados. E como que começou? Um belo dia, na academia, uma amiga dela perguntou, Sil, você conhece alguém que faz bem-casados? E ela falou assim, eu faço. E ela nunca tinha feito um bem-casado na vida, Edu. Então, assim, nossa, que minha legal. mãe ela é sinônimo de muita coragem, de perseverança, determinada naquilo que quer fazer. Então, ela simplesmente bolou na cabeça como que ia fazer essa receita dos bem-casados. Tanto que o nosso primeiro produto, ele é o creme especial Sil Souza, que é um creme branco que ela desenvolveu. Criação própria, independente dela, né? Independente dela, exatamente. E, né, ela falou, vou fazer uma caixinha de bem-casados. Levou para essa amiga dela no dia seguinte na academia e a cliente falou, olha, foi o melhor bem-casado que eu já comi na minha vida. E minha mãe falou assim, vou fazer. E essa pessoa encomendou 700 bem-casados para minha mãe sem nunca ter feito um bem-casado na vida. Que show, cara. Na época o Catarina, né, foi até uma festa no Catarina e o Catarina era o auge aqui em Belo Horizonte de festas. O cerimonial era um cerimonial também da época muito grande. O pessoal falou assim, olha, eu não conheço esse pessoal que você vai fazer o seu bem-casado. Eu nunca ouvi falar. E nisso começa essa história porque minha mãe começou realmente dessa forma, sabe, Edu? E lá em casa, né, a gente sempre muito solícito, querendo ajudar. Eu trabalhava com outras coisas já, mas a gente sempre teve o intuito de ajudar, né? Então eu peguei essa degustação, fui no cerimonial, levei, me apresentei a empresa. E desde então começou
o negócio, né, mais familiar foi indo, ali. né? Foi engrenando, aí foi vindo as ideias, né, Ivan? Exatamente. Então começou dessa forma, sabe? Na força de vontade, de querer fazer e levar algo muito diferente para as pessoas. Então, quando minha mãe começou, foi dessa forma. Então ela começou fazendo dentro de casa, para você ter ideia, Edu. Ela fazia esse doce, ele demora quase 1 hora para fazer. Nossa, é bem tempo, Então ele é hein? muito tempo. A confeitaria ela tem algumas questões que você tem que seguir à risca, porque senão não sai exatamente como você deseja. E esse doce era feito na mão. Os bem casados, eles são feitos todos em forminhas de aço inox. Então, assim, o trabalho de se fazer bem casado, ele é muito grande, sabe? E É bem é trabalhoso, né? bem trabalhoso. E quando ela foi o que isso? Isso foi em 2011, finalzinho de 2012, sabe? Quando minha mãe começou. Passou-se um tempo, ela foi fazendo dentro de casa, ficou uns 5 anos. Eu lembro muito bem, porque ela era... A nossa casa dava para uma vizinha, a janela da cozinha dava para uma vizinha, e essa vizinha ficava assim, gente, o que que essa mulher tanto faz aí? Porque ela ficou uns 5 anos fazendo bem casado dentro de casa. Olha, Em 2018, foi quando eu falei, mãe, vou entrar em sociedade com você porque os seus bem casados são muito bons. Ela começou a ter uma procura um pouco maior e assim, Edu, para você ter uma empresa sólida, é muito importante que tenham pessoas encaixadas em com cada certeza. lugar A equipe, principalmente, né? Pessoas, principalmente, né? Acho que é muito difícil você conseguir... pessoas empenhadas, né? Assim mesmo, que tenham, né? Dedicação, né? Exato. E assim, em setores, cada um no seu setor naquele momento. Então eu vi para ajudar ela nessa parte do comercial e administrativo inicialmente. Minha mãe ficou na produção nesse primeiro momento e a Anabela, que é a minha tia, veio para o financeiro. Então a gente realmente conseguiu transformar numa empresa familiar aquele negócio. Mas assim, sem dinheiro nenhum, Edu, não tinha investimento. A gente sempre trabalhou com o dinheiro próprio do próprio negócio, né? Então, Isso é muito interessante contar para que as pessoas entendam, né, que realmente não é exato. sorte, a gente tem que dedicar, correr atrás para que o negócio possa acontecer mesmo, que ele né? prospere, né? Eu acho que quando a gente trabalha nesse segmento de eventos, você tem que primeiro gostar muito do que está fazendo, porque é sábado, é domingo, é final de semana, não temos feriado, é isso, sabe? E a gente ama o que faz. Tanto é que, vou contar um pouquinho de algumas histórias, mas só para eu seguir uma linha cronológica Sim, aqui. sim. Então, como minha mãe ficou durante muito tempo fazendo em casa, meus cunhados chegavam em casa, na mesa de casa, era só cortando lacinho de bem casado, finalizando. E ela resolveu sair de casa. Falou, olha, agora eu vou sair de casa. Contratou a primeira colaboradora dela que, na época, foi trabalhar dentro de casa com ela os primeiros meses. E ela alugou um espaço ali no São Pedro, ali, montamos um espaço pequeno. Nessa época eu entrei em sociedade com a minha mãe. Falei, mãe, olha, eu vou entrar em sociedade com você para eu tomar conta dessa parte, assim, Edu, sem E aí o dinheiro negócio nenhum. deslanchou, né? Sem dinheiro nenhum para poder né, inicialmente tocar o negócio. Eu lembro muito bem que teve um dia que a gente precisava pagar R$ 1.500 do aluguel, que era o aluguel na época, e a gente não tinha dinheiro em caixa. E uma cliente resolveu fechar um contrato e pagar à vista, o que não era comum, sabe? As pessoas não pagam isso, pagam parcelado. E essa pessoa falou assim, Ivan, eu quero fechar e eu vou pagar à vista. Era exatamente o valor que a gente tinha para pagar Olha, tá o vendo? aluguel, sabe? Quando se esforça, tá vendo? Exatamente. O resultado com certeza ele vem positivo, né? Exatamente. E diante disso, eu entrei a assumir, veio 2019, a gente teve uma crescente muito legal ali naquele momento, e logo depois veio pandemia, né? 2020, a gente tinha Sim, mudado, eu verdade. tinha saído da Viçosa, na Rua Viçosa, onde que nós estávamos, fomos para Cláudio Manuel, num outro estabelecimento, e quando veio a pandemia, foi algo assim, a gente estava muito bem, foi janeiro, fevereiro, em março as coisas travaram, então não tinha mais... Fecharam, né? Fecharam, então evento a gente não tinha, né? Nesse período a empresa ainda estava numa construção, sabe? Muito forte, assim, a gente estava ficando mais conhecido, mas ainda era um caminho. E na pandemia foi quando, eu acho que não foi boa a pandemia para ninguém, eu acredito, mas foi quando a gente deu um boom, você acredita? Que legal. Pandemia, nós colocamos todos os nossos colaboradores em casa, né? Ninguém trabalhava, como na época eu morava com a minha mãe ainda,
eu e ela trabalhávamos juntos. E nós desenvolvemos um novo produto, que era um bolo em formato inglês, com alguns tipos de sabores. E criamos uma ação de marketing, que era uma nova forma de você presentear aquela pessoa que você gostaria, mas se você não pudesse, não tinha como encontrá-la, né, naquele momento. Aí você mandava entregar e tal. E diante disso, Edu, a gente realmente não parou na pandemia e eu comecei a ter muito pedido. Era bolo, era caixinhas de bem casado, era bolos para comemorar aniversário, assim, para 4, 3 pessoas dentro de casa. Então, isso nos sustentou naquele período, né? Assim, não tivemos lucro nem nada com isso, mas nos sustentou. E quando deu a retomada, foi evento atrás. E hoje eu vejo que vocês são um sucesso total no mercado de eventos, né? Eu vejo muitos casamentos, muitos eventos que eu também trabalho, Sim. que eu vejo que vocês estão lá presentes com a Sil Souza, né? Exatamente. E assim, e aí ao longo desse prazo, né? Hoje foi uma construção. A gente sempre pensando em inovar, assim, em melhorar os nossos processos de fabricação, sabe? Eu acho que eu falo muito, a gente tem que ter identidade daquilo que nós queremos transmitir. Aí. Então, a nossa empresa ela tem muita identidade do que faz, sabe? Na questão de inovação, ela é justa, ela tem que existir nesses pontos, igual a gente teve em relação à pandemia, Sim. né? Em sempre querer aprimorar os processos de fabricação, de melhorar e prezar sempre pela qualidade do produto. Isso aí, é o fundamental. Isso é a parte mais criteriosa, assim, não só do produto, mas também cuidar tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos clientes, sabe? Eu acho que Isso são aí. 3 pilares, assim, fundamentais para um negócio de sucesso, que é hoje. Então, para você ter uma ideia, lá na produção, minha mãe nunca deixou com que mudasse a marca de algum ingrediente sem antes a gente fizesse... Sem passar pelo crivo dela, né? Um crivo, não só dela, mas meu também, que eu aprendi importante isso. muito com ela nesse tempo, mas não mudar os processos que foram construídos ao longo do tempo, sabe, Edu? Isso foi muito importante para chegar onde hoje nós estamos, e as pessoas falam assim, olha, eu casei há 7, 8, 10 anos atrás, tive a oportunidade de comer um bem casado de vocês recentemente e te falo que a qualidade continua a mesma de quando eu contratei lá atrás. Então, assim, e isso é muito importante para a construção. Com certeza. E eu já provei, negócio. gente, o bem casado deles é maravilhoso. Ele é diferenciado. Então, assim, a minha mãe com essa construção é muito legal. E eu digo que é muito autoral, porque como veio dessa questão de, sabe, pegar, olhar e fazer das tias, ela nunca procurou uma receita assim na internet, ou então fez algum Foi criação curso. própria, né? Como você falou, né? Própria, isso sabe? É muito interessante. É uma criação própria mesmo. Então, o bem casado, né, que a gente faz hoje lá na empresa, segue um critério muito rigoroso de qualidade. Ivan, qual o verdadeiro significado do bem casado e por que ele é tão indispensável nos casamentos? Ótimo, Edu. O bem casado, ele é a união perfeita entre duas partes, né? Então, a união ali do pão de ló com o recheio simboliza amor, cumplicidade, carinho. Então, eu acredito que o bem casado, ele é tão requisitado nos casamentos ainda até hoje, primeiro, por ser um doce que é realmente o nome, já leva o nome do casamento, né? Então, hoje, 95% dos casamentos, as pessoas optam em colocar um bem casado. Então, eu acredito que isso é um produto que você, específico, você come em um casamento, em alguma ocasião especial. Então, eu acredito que por isso ele ainda virou é tão grande presente. Tradição, né? Tradição demais, como eu te disse, praticamente todos os casamentos têm a questão do bem casado. Costumo dizer que tem coisas que são muito inovadoras, mas o bem casado, ainda assim, ele continua muito firme ali, tradicional, como lembrancinha nos casamentos. Ok, Ivan, fala pra gente sobre os bolos de casamentos. Quais são as tendências hoje dos bolos? É a decoração, é o sabor? Conta pra gente também isso aí. Ótimo, Edu. Em relação aos bolos, lá na Sil Souza a gente preza, assim, claro que por uma estética muito bonita, a gente gosta de trabalhar com uma linha mais minimalista, uma linha clean. Hoje, inclusive, em 2026, é uma alta de bolos nesse estilo, né? Não só nesse estilo, mas os long cakes, que vem, assim, com uma alta muito grande. É um bolo de um único andar, mais compridos, é uma tendência muito grande, e também os bolos que tem um trabalho com bico, que é aquela linha mais vintage, né? Hoje tem uma
uma procura muito alta para esses modelos de bolos. Mas eu gosto de prezar muito em questão do sabor, sabe? Sim. Eu acho que o sabor ele é fundamental para que seja um complemento de uma festa, né? Eu acredito que um bolo de qualidade, ele tem que ser uma massa muito leve, delicada, não pode ser doce ao extremo, até porque as pessoas, né, comeram durante a festa, tem os docinhos, pra não ficar enjoativo, né, para ser algo mais saboroso, exatamente. O bolo ele é servido mais ao final da festa e eu gosto muito de trazer uma tendência também com geleias, né, algo mais frutado, algo mais cítrico. Eu acredito que indo nessa linha é algo que vai ser sempre uma referência para casamento, sabe? Eu gosto muito desse estilo, desses sabores. Legal. Ivan, fala pra gente agora uma questão aqui pra gente. Como personalizar bolos e bem casados para que eles contem realmente a história dos noivos? Ótimo, Edu. Então, em relação aos bem casados inicialmente, tem muitos noivos que a gente pode trabalhar com uma identidade visual personalizada no bem casado, com um tecido, ou trazendo ali também um papel crepom mais elaborado, um papel crepom francês, que é muito legal, né? Temos algumas medalhinhas com as iniciais dos noivos também. Às vezes tem uma noiva que é mais católica, quer colocar um mini terço. Um leque é infinito, viu, Edu? Sim. Assim, trabalhando com renda, com tecido, fitas de organza, né, laços em Chanel. É um leque bem extenso, assim, em relação à personalização, né? E trabalhando em relação ao bolo, na nossa ocasião a gente realmente leva assim uma decoração que seja seguindo a linha do que os noivos estão querendo. Como eu te falei, tem uma tendência muito grande de trabalhar com bolos mais cleans. Então a gente E até mais bonito, né? Eu acho que fica mais elegante. Gosto, sabe? Fica mais elegante. Edu, tem bolos maravilhosos, gigantescos, Sim. cenográficos, que são lindos. Mas, assim, eu acredito que cada um tem que seguir aquilo que acredita, né? E o que faz de melhor. No nosso caso, eu gosto muito dessa linha mais minimalista e levando ele sempre trabalhando com flores naturais que estão compondo a festa ou o evento ali que a gente está participando. Para casar direitinho, né, Ivan? Exatamente, exatamente. Ivan, existe alguma novidade nesse mercado de bem casados, de bolo, que está surpreendendo os clientes? Alguma novidade que você pode contar pra gente? Olha, Edu, então, como eu te disse, eu acho que se a gente preza sempre pelo sabor e pela qualidade, você vai ter sempre clientes retornando para você. Mas nessa linha de inovação, nós temos o que você comentou no início, que é o bem casado Red Velvet. Ele é um creme especial Sil Souza com a geleia de frutas Eu já provei, vermelhas. gente, é delicioso, viu? E ele é um produto que tem, assim, saído cada vez mais, não só para casamento, às vezes uns 15 anos também, é uma opção que tem saído muito, muito, muito. Mas os noivos têm aderido a essa opção, viu? Me surpreendeu bastante, porque dificilmente foge do tradicional. Mas essa é uma opção que eu sugiro aí, que vai... E é um diferencial, né, esse Velvet, né? É diferencial. Com certeza. E aqui, fala pra gente, pra quem tá organizando o casamento agora, qual seria a sua dica de ouro na hora da escolha dos doces, ou do bolo também, né? Sim, sim. Olha, Edu, eu acho que nesse ponto aí, e eu falo que em questão do bolo é muito importante quando os noivos fazem muita questão, sabe? Eu recebo pessoas que, às vezes, semana passada, sábado agora, o noivo foi fazer uma degustação porque ele queria muito bolo. Então, eu acredito que quando eles querem muito e provam sabores diferentes que nós temos, eu acho que isso traz uma sensação diferente para a festa também, mais característico dos noivos. Por exemplo, às vezes o noivo quer uma goiabada com doce de leite, algo bem mineiro, sabe? Que então vocês criam de acordo com o que o noivo ou os noivos querem, na verdade? Não necessariamente, mas eu tenho, por exemplo, mais de 20 opções de bolo, com recheios de bolo. Eu posso criar dentro do que a gente já trabalha para aquele cliente. Eles podem ter um estilo e você tentar aderir naquele estilo que eles querem, né? Exatamente. Ah, muito legal, Ivan. Bom, Ivan, queria te agradecer mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, gratidão, tá? E é um prazer ter vocês aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Edu. Foi um prazer, viu? Obrigado. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Queria agradecer a audiência de vocês de casa. Se gostaram, curtam, compartilhem com seus amigos. E eu queria deixar um recado aqui. Durante a Copa do Mundo, nós não exibiremos o nosso podcast, mas retornaremos assim que tiver o término da Copa, tá bom? Aguardo vocês.
Um abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.